Atenção. 1, 2. Oi, turminha, tudo bem? Vamos começar mais uma semana cheia de atividades, cheia de assuntos novos e diferentes para a gente trabalhar. Nós vamos realizar as atividades no livro de língua portuguesa das páginas 12 até o início da 17. Por isso, eu trouxe o conto, para vocês acompanhar e a gente realizar as atividades. Então, vamos lá para o nosso conto? Pastorzinho Mentiroso. Era uma vez um pastorzinho que se chateava muito por ter que cuidar das suas ovelhas. Queria sempre se divertir às custas dos lavradores que trabalhavam num campo perto dali. Certo dia, teve uma ideia e pôs-se a gritar com todas as suas forças. O lobo, socorro! Ele está vindo para cima das minhas ovelhas! Socorro! Os camponeses, ao ouvir a gritaria, deixaram suas tarefas e correram para acudir. Quando os lavradores chegaram armados com as suas enxadas e dispostos a defender o garoto e o rebanho, deram de cara com o menino as gargalhadas, pois era tudo mentira. Muito aborrecidos, os homens voltaram para as suas tarefas. O pastorzinho repetiu a brincadeira várias vezes e em todas elas os lavradores interromperam seu trabalho e correram para ajudar. Dias depois, o lobo realmente apareceu e começou a comer as ovelhas, uma a uma. Socorro! O lobo! Gritou o pastorzinho apavorado. Desta vez, entretanto, por acharem que se tratava de outra brincadeira, ninguém correu para acudir. O lobo foi comendo as ovelhas do pastorzinho, que, horrorizado, não fez nada para impedir. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu o seu rebanho e chorou amargamente. Então, o que aconteceu com o pastorzinho? Será que foi correto ele ter mentido para todas essas pessoas? Será mesmo que eles iriam acreditar quando o lobo apareceu? O que vocês acharam dessa história? O que vocês acham, que o pastorzinho errou? Onde será que ele errou? Por que será que as pessoas não acreditaram nele depois, quando o lobo realmente apareceu? Então, olha só, qual que é a moral desse texto? O que ela quer passar para a gente? O que o texto quer trazer para a gente? Será que é legal a gente mentir para as pessoas? O que vocês acham? Então, vocês vão responder as questões propostas voltadas para o texto. Depois de responder as questões propostas, vocês vão sublinhar no texto todas as palavras paroxítonas. O que são mesmo palavras paroxítonas? Vocês lembram? As palavras paroxítonas, elas têm a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, que é a última, a penúltima ou a antepenúltima? É a penúltima. Sempre que a sílaba tônica for a penúltima, é uma paroxítona. As palavras paroxítonas, elas podem ser acentuadas ou não. Eu trouxe uma caixa com algumas palavrinhas paroxítonas. Vamos ver então? Olha só a primeira. Ovelhas. Qual será a sílaba tônica? Lembrando que é a penúltima, então, a sílaba tônica é V. Ovelhas. Então, ovelhas é uma paroxítona e ela não é acentuada. Vamos ver a próxima que tem aqui. Menino. Paroxítona, onde a sílaba ni é a sílaba tônica. Menino. Vamos ver qual outra que tem aqui. Mentira. Sílaba tônica, ti. Tem o i. Mentira. Tá? Todas essas palavrinhas, elas são paroxítonas, tá, pessoal? Enxadas. Então, chá também é a sílaba tônica. Todas as palavras são paroxítonas. Porém, algumas paroxítonas, elas também levam acento. Mas, claro que depende tudo da sua terminação, de como elas terminam. No livro de vocês conseguem visualizar essa regrinha.
Então, aqui na página 15, ele diz assim, ó. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L, em X, com R, com N, com U, com I, com ão ou com PS. Ou uns, tá? Então, como por exemplo a gente consegue ver aqui, ó, na página, no quadradinho que tem na questão 3. Ele diz assim, fácil, termina com IL. Ela é uma paroxítona e ela leva acento, tá? Tórax, termina com X, a sílaba tônica é o to, então ela também leva acento. Bíceps, termina com PS, né? Então, bíceps. Lembra que é a penúltima que é acentuada? Então, na palavrinha bíceps, a gente não separa o P e o S, tá? Então, é a penúltima que leva acento. Pessoal, sempre que a gente for separar as sílabas, a gente tem que prestar atenção. Bíceps, tá? Fica junto. Tórax, né? O X fica junto. Então, a gente pronuncia as palavras, presta atenção para ver a separação dela, porque às vezes a gente separa e a gente não se dá conta de que ela era uma paroxítona, tá? Dependendo da sua terminação, de como ela termina. Então, lembrando, pessoal, todas as palavrinhas que estão na questão 3, elas são paroxítonas. Todas as terminações delas, vocês vão registrar aqui embaixo, tá? Para que vocês se recordem depois quando for precisar, ok? Lá na página 16, vocês vão realizar uma atividade que vocês têm que responder as questões propostas. Ele traz assim, feminino de padrinho. Qual que é o feminino de padrinho? Madrinha. Então, vocês têm que responder lá na cruzadinha de vocês com as respostas. Vocês não vão utilizar o padrinho, vocês vão escrever madrinha, que é o feminino, tá? Eu vou deixar essa atividade como desafio para vocês, lembrando que todas essas palavras, elas são paroxítonas. A penúltima é a sílaba mais forte. Portanto, quando vocês terminarem de preencher a cruzadinha, vocês devem pintar a sílaba tônica mais forte, tá? Espero que tenham compreendido as palavras paroxítonas. Qualquer dúvida já sabem, anotem para que a gente possa tirar na nossa aula online. Beijo, turminha, até a nossa próxima aula. Tchau!